É, alguém me chamou de pastor aí, que eu tava parecendo um pastor, eu não sou, tá, gente? Já só pra gente poder esclarecer aqui desde o começo. Talvez esse tema seja um tema, para a maioria das pessoas, um tema um pouco, talvez um pouco difícil, né? Principalmente as pessoas que têm que não têm noção ou que não conhecem algumas doutrinas, algumas até religiões, porque não pensemos nós que só a doutrina espírita fala de reencarnação, né? Mas a maioria das religiões falam de reencarnação. Não significa dizer que as religiões que nós mais seguimos, que mais o mundo segue, é a que fala de reencarnação, né? Eu já falei aqui uma vez, mas aproximadamente 70% das religiões são reencarnacionistas. O caso é que a maioria lá para o Oriente. E quando a gente fala que dentro do cristianismo ele nasce de uma maneira um pouco diferente do que o Oriente fala, o Espiritismo ele vem trazer lá por meandros de 1800 pouco, ele vem trazer para nós o que outras religiões, outras filosofias já trazem, que é exatamente o nosso renascer e renascer e renascer para tentar burilar, para tentar melhorar aí algumas coisas que nós temos ainda a fazer, e muito a fazer. Então esse tema eu venho trazendo ele com uma certa frequência já, porque é um tema que causa ainda, mesmo para as pessoas que falam, que conhecem um pouco do Espiritismo, quando a gente fala em morte, essa palavra, a relação que nós temos com a morte, causa um pouco de perplexidade, né? Só para eu mais ou menos poder entender com que público que eu estou falando aqui. Quem estuda a doutrina espírita hoje? Ok. Obrigado, gente. A gente precisa, para todo mundo poder entender isso, a gente precisa começar do início, né? Porque é um tema um pouco complexo. A morte nos parece complexa, né? Até pela seguinte razão, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 941, Kardec ele pergunta por que a morte causa para a maioria das pessoas tamanha perplexidade se sabemos nós que a vida não cessa com a morte. E aí os espíritos eles vêm responder quase uma página inteira, aonde delas alguns pontos a gente pode tirar. Primeiro, nós somos desde pequenos persuadidos que existe céu e inferno, e que muito provavelmente a tendência é nós mais facilmente ir para o inferno do que ao céu, ok? Visto que é condenável tudo aquilo que ou a maioria das coisas que é da própria natureza do espírito e nos é dito como sendo um pecado mortal da alma. Várias situações, por exemplo, o questionamento de algumas coisas que a nós não entra na cabeça, hoje é muito mais aberto por conta da nossa evolução social, mas antigamente não nos era permitido questionar nada, era imposto, né? Quando a gente fala do sexo, o sexo é algo infernal, o sexo é proibido, né? E tanto é isso que traz ainda hoje facetas de que o sexo é um tabu para conversarmos sobre, né? Mas o sexo é uma pulsão de vida. Então,
por esses motivos, então, que a gente começa a olhar a morte de uma maneira mais restritiva, pela nossa condição educacional dentro da sociedade. E aí eu não estou nem falando só das religiões, mas de todo o aspecto que a religião traz da formação do ser e da sociedade acerca disso, né? Então o que vai acontecer aí? Bom, se existe céu e existe inferno, e eu tenho que cuidar com as coisas que eu vou fazendo, porque se eu escorregar é muito mais provável eu ir lá para baixo do que lá para cima, ok? Quando eu cresço um pouco, se eu começo a raciocinar minimamente, eu começo a questionar eu comigo algumas coisas. Que será que é assim mesmo? Será que eu não posso questionar? Será que isso é proibido? Será que não é? E aí é muito possível que a pessoa envereda para dois caminhos, ou do ateísmo ou do materialismo. Que quando isso acontece, o que se resulta disso? Provável que o que existe aqui é apenas isso aqui, e quando eu morrer, a vida cessa e não existe mais nada além disso. Até porque eu não enxergo nada mais além disso com os meus olhos, e o que as pessoas, o que a minha educação anterior fala sobre a morte é algo que eu começo a desacreditar. E por um outro lado, se eu cresço e continuo acreditando no fogo do inferno, é possível que eu limito bastante a minha progressão intelectual, moral, porque isso limita, isso nos coloca numa caixa do medo. E o medo nos rotula, o medo nos paralisa. Inclusive o medo é uma resposta à nossa condição de nos manter vivo. Então, se nós temos medo, se nós não vamos até andar numa montanha russa porque eu tenho medo de cair. Isso é verdade, eu tenho medo mesmo. Ok? Eu posso morrer. Eu estou sendo trágico aqui, mas se eu cair daquela montanha russa lá, que eu fico invertido e faço um monte de loop lá, eu posso morrer. Então, eu prefiro me manter vivo. Por que eu preciso me manter vivo, gente? Basicamente, existe essa sensação, segundo os espíritos, para manter-nos no caminho e na sustentação das provas que nós precisamos ter aqui nesse momento, das nossas evoluções, das reencarnações. Ok? E quando a gente fala em reencarnação, é exatamente morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer. E isso é um ciclo. Isso é cíclico. Assim como a Terra gira ao redor do Sol é um ciclo, a questão da morte, da destruição de alguma coisa e da concepção do renascimento e do nascimento de outra faz parte de uma lei natural, da lei da destruição, que está lá no 4º livro do Livro dos Espíritos. Ele vai falar, inclusive, sobre esse aspecto. Ok? Bem, se existe a reencarnação, né? Algumas pessoas, então, e nós estávamos até essa semana num grupo conversando sobre a reencarnação, que mesmo nós estudando isso aí há mais de 5, 6, 10, 15 anos, sempre que o tema vem à baila, a gente tem sempre coisa para falar sobre isso, né? A gente sempre está falando, a gente sempre está questionando, mas também reafirmando várias coisas. E isso é importante e é saudável. Mas o que eu quero dizer para vocês é que para algumas pessoas o processo de reencarnação parece algo
de conto, de uma fábula, né, de um filme de ficção científica, né, e a resposta disso, o porquê que isso acontece, vem de encontro exatamente por conta do que eu falei no começo, do que os espíritos falaram lá na questão 941. Nós somos persuadidos a entender que existe céu e inferno, e que essa é a nossa sina. Nós vamos ser julgados por exatamente esse único espaço de tempo que nós temos, e pronto, está dada a sua sentença. Partindo desse princípio, se Deus é bom e justo, se Ele fosse só bom e justo, principalmente, por que uma pessoa que nasça numa favela, no meio de bandidos, teria as mesmas oportunidades do que uma pessoa que nasceria em um berço de ouro, rodeado de pessoas de boa índole? É muito possível as chances de aquela pessoa que nasceu na dificuldade, rodeada de pessoas que às vezes se ocupam de tráfico, se enverede nisso. Há grande possibilidade, não que vá acontecer, mas que as chances são maiores disso do que a pessoa que está num berço de ouro e que tem mais conhecimento, tem acesso a mais conhecimento, tem acesso a verdades que a outra não tem. E que essas duas pessoas que nasceram numa condição diferente, numa localidade diferente, elas têm unicamente e somente essa chance para ver se você vai subir ou vai pegar o elevador lá para baixo. E aí eu pergunto, será que isso não seria mais uma ficção científica, uma história da carochinha, do que eu entender que se Deus é justo e bom, como todas as outras doutrinas nos contam, não seria justo que eu teria um tempo adequado para eu amadurecer? Assim como a árvore cresce, dá frutos, eles precisam amadurecer para estar pronto para então gerar com a sua semente uma nova planta. Só que a gente nem amadurece, a gente nem cresce. Já vamos ser julgados para ir para onde? E num espaço de tempo desse tamanho, gente. 30 anos. Tem gente que se vai com uma idade muito mais tenra que isso, ou com 80 anos. O que é 80 anos? O que é 100 anos? O que é 1000 anos, gente? A partir do momento que nós começarmos a entender talvez nós não precisamos aceitar tudo, e eu acho que isso não seria inteligente, inclusive, mas questionar algumas coisas. Porque se nos foi dado a oportunidade de questionar, por que não fazê-lo? O que é pecado? Na verdade. E eu estou falando isso tudo para vocês, porque isso tem a ver exatamente com a forma que a gente se relaciona com a morte. Com um processo que é natural, exclusivamente de cessação, de cessão de parada desse corpo físico, dessa máquina que é uma máquina muito boa, mas uma hora ela fica capenga, uma hora ela vai. E essa máquina, para nós espíritas, é um meio de locomoção intelectual, moral, aonde nós conseguimos desempenhar algumas tarefas, algumas atividades, algumas provas importantes para a evolução de quem está dirigindo, de quem está comandando essa máquina. Então, para a gente poder seguir em frente,
a gente precisa partir desse pressuposto. Existem as encarnações para nós, elas existem, elas acontecem, e seria, para mim hoje, seria confuso se fosse diferente, porque eu não consigo, eu não consigo conceber a outra forma, porque eu sei que eu tenho muita coisa a aprender, eu sei que eu tenho muita coisa a domar ainda dentro, principalmente emoção, que a gente não consegue fazer isso ainda. Nós temos dificuldade de se conectar com pessoas, literalmente. Olha o que está acontecendo aí no mundo, é uma baita falta de conexão, é uma desconexão, de onde eu tenho o meu lado do que eu acho certo e do que eu acho errado, eu não me permito a ouvir o lado da outra pessoa sem eu estar questionando aqui dentro do meu cabeção antes. E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos hoje. A gente perde a oportunidade diariamente de poder se conectar no outro, que é aí o que a gente chama, me fugiu agora aí a palavra, mas é de empatia. Obrigado, Cris. A gente não consegue ser empático. Eu acho que a gente sai meio doido assim, e não ouvindo, que é o que a psicologia chama de histeria. É exatamente isso, de tapar o ouvido e sair berrando, e não ouvir o que vem de fora, porque a gente vive enclausurado daqui para dentro, o que às vezes é importante, mas a gente precisa entender que a gente aprende com o ambiente externo. E o que acontece com o ambiente externo, aí que vem o grande porém, como que eu lido com ele? E talvez esse é o ponto. Como que eu lido com os problemas e principalmente com o ego que eu tenho de não aceitar a opinião do outro. É por isso que nós nos quebramos em certo, errado, direita, esquerda, do bom ou do ruim, de tudo isso que está aí acontecendo, gente. Mas, para os espíritos, quando é perguntado a eles o que é a morte, eles respondem que é a cessação, não sei se existe essa palavra, ok? Ou seja, é o fim da energia vital que anima, que faz esse corpo aqui se movimentar. Nós somos, em todo início de reencarnação, quando nós viemos para cá, nos dado uma carga tipo de uma bateria, assim, ok? Com o que vem lá do fluido cósmico vital, que é um assunto para talvez uma outra exposição aqui, mas o que é importante aqui é que quando nós viemos para cá, antes de nós irmos para cá, no planejamento de cada reencarnação nós somos injetados com uma energia vinda desse fluido que nos dá um prazo determinado de vida aqui na carne. E agora, se eu quero utilizar essa energia que eu ganhei lá no começo até o final da minha programação, eu preciso cuidar de algumas coisas. Às vezes eu preciso botar a minha bateria em modo econômico. Como, né? Bom, se eu escolho fumar, se eu escolho beber, se eu escolho ter excessos de todos os tipos, é óbvio que isso vai me despender maior energia desse meu banco de energia que eu tenho. Logo, talvez eu não tenha energia o suficiente para chegar até onde eu me planejei chegar, ou até onde foi planejado que eu chegasse. E isso tem a ver o quê? Quando essa bateria termina, o que acontece? O fenômeno da morte desse corpo. E aí, gente, então nós temos aí
várias formas de morrer. Tem até um programa na TV a cabo que eu vi de relance esse tempo, 1000 formas estúpidas de se morrer. E talvez existem muito mais. Mas nós vamos elencar aqui algumas, talvez as mais comuns ou as mais importantes para nós dentro desse tema, para a gente exatamente ter uma noção do que acontece com o corpo e com o espírito no desenlace, que é a desencarnação para os espíritas, para todo mundo, um processo de morte. Bom, o que acontece quando eu recebi essa energia no começo da minha vida e eu consegui utilizá-la até o final de onde eu me programei chegar? O que pode ser um exemplo disso? O que acontece quando eu fiquei um pouco mais idoso, mais velho, e as energias, como é de se esperar, elas começam a diminuir? É muito provável que, e aí eu preciso falar para vocês que o espírito, ele se conecta com o nosso corpo através de uma outra roupa que fica no meio termo entre o corpo físico e o corpo e o espírito. E é essa roupa que faz essa junção. E para ela poder literalmente se juntar com o corpo físico, existem laços de energia, que é por onde passa toda a informação do espírito para o corpo. E que dá então ali para essa matéria ainda inerte a vida. E a morte então é o desenlace do espírito com essa capa do corpo físico. E quando nós, nos nossos últimos dias, bem ou mal vividos, mas a nossa energia vai se esgotando, automaticamente o processo de desenlace do espírito com o corpo acaba acontecendo de uma maneira mais natural. Ou seja, eu gostaria muito de morrer bem velhinho, já na minha cama dormindo. Talvez seja o desejo da maioria aqui das pessoas, certo? Não sei. Com certeza. Então, eu preciso dizer para vocês que poucos vão ser assim. Os que são bons. Talvez até os bons. Talvez. São bons que têm a alma limpa, sem fazer pecado, desejar o mal para o próximo. Esses são mais sábios. Que são os atenuantes que nós temos. Exatamente. A nossa consciência vai mais tranquila. E inclusive os espíritos falam que os espíritos de melhor índole e que trabalham para o progresso seu e das pessoas que estão ao seu redor temem menos a morte. Temem menos a morte. O céu é melhor do que a terra, né? E tem tanta gente ruim. E preciso dizer para vocês que tem gente ruim aqui e lá também. Porque o inferno... Milagres não acontecem, que você é aqui, você leva para o outro lado. Inclusive, se nós somos ruins aqui, há uma possibilidade muito grande de nós sermos um pouco pior quando a gente está despido desse corpo aqui. Há uma possibilidade bem grande disso acontecer. Porque esse corpo limita. Esse corpo nos limita em todos os sentidos. Em emoções, sensações, em pensamentos, em ações. É uma pequena jaula, onde fiquemos nós confinados, mas para aprender muita coisa. Então, é importante que aproveitemos esse tempo que nós temos aqui
até o final, até o máximo que a gente puder. Porque certeza que todos que estão aqui tem muita coisa para passar ainda, tem muita coisa para aprender ainda. E quanto mais a gente aprende, aquele ditado, mais a gente sabe de nada, é bem verdade. Porque enquanto a gente se limita a esse olhar aqui, eu só consigo olhar o que está na minha frente. Mas quando eu começo a abrir, ampliar a minha visão de conhecimento, eu começo a olhar o que está na minha frente e o que está em todo esse escopo aqui. E às vezes é bem desesperador, gente. Porque é tanta coisa para a gente olhar, e olhar para a gente principalmente, do que às vezes a gente não escolhe não querer mexer com isso. Que muitas vezes é bastante dolorido e a gente não consegue, não está pronto para lidar com algumas situações. Então, gente, quando acontece a morte pela velhice, digamos assim, o desenlace, em muitas vezes, acontece de uma maneira mais branda. Na maioria das vezes sem dor no processo do desenlace, né? Mas dependendo então de como que nós fomos criados e de como é a nossa fé, e não falando de religião, mas de fé, nós podemos inclusive, mesmo velhinhos, desencarnados, mortos, pensar que estamos desorientados e não saber que estamos mortos. E continuar a viver a mesma vida que nós vivemos antes, no mesmo processo, com as mesmas rotinas, sem perceber que a gente virou de lado. E isso é bastante comum. Não só das pessoas presas numa credulidade que definitivamente não é o que acontece, mas com pessoas que têm morte abrupta. Morte abrupta, o que eu quero dizer, pessoas que foram acidentadas, que sofreram algum acidente, que estavam com a sua fonte de energia vital ainda bastante elevada. E quando acontece um acidente e uma morte, talvez é um pouco mais doloroso no sentido de a pessoa entra numa situação de que não sabe onde é que está, não sabe o que está acontecendo e que para ela também tudo está normal e ela continua fazendo exatamente os seus afazeres, levanta de manhã, faz o café, dá um beijo na esposa, mesmo que ela não sinta mais, vai trabalhar, inclusive chega ao ponto de não perceber que essa pessoa, que ele não consegue mais conversar com ninguém, de tão enclausurado que ele está ainda naquela situação. O filme Sexto Sentido, né? O filme O Sexto Sentido, ele fala disso. Não se tem essa noção e até explicar que focinho de porco não é tomada demora um pouquinho. E principalmente, já que os laços no momento da desencarnação eles ainda estão muito firmes, pode ocorrer aí uma dor momentânea um pouco maior pro espírito nesse desenlace. E que ele vai entrar, então, num estágio de perturbação mental. O que é muito possível, que foi o que a gente agora acabou de comentar. Ok, gente? Bom, quando as pessoas estão adoentadas, é visto e listo que as pessoas elas têm a sua energia vital começa a ficar mais baixa. E quando eu falo de doença, eu falo de doenças mais terminais. Um exemplo disso, o câncer. Pessoas que vão embora daqui por intermédio de um câncer,
eles estão possivelmente, na maioria das vezes, e possivelmente e muitas vezes estão resgatando, limpando alguns pontos da sua vida passada. Então, se nesse momento parece ser um sofrimento atroz, e que nós já passamos por isso já, dentro da nossa família, é possível a gente saber que o que está acontecendo com aquela pessoa, aquele desarranjo molecular e celular, está nos contando algo referente ao passado dessa pessoa. E que é uma excelente oportunidade para esse espírito que está passando por isso resgatar, burilar. Ele tem a oportunidade de limpar algumas coisas que aconteceram no seu passado. Para nós, às vezes, isso parece ser bastante difícil de entender. Mas se nós formos estudar e procurar em várias literaturas espíritas, todas elas nos contam exatamente nesses termos. Como se diz, aqui se faz, aqui se paga. Também. Eu acho que hoje não é mais... Eu até acho que hoje não é mais tão assim, né? Olho por olho e dente por dente. Existem situações que a gente... que ainda bem que nos é relevado, senão talvez a gente não aguentaria. Né? Mas sim, eu acho que às vezes a gente pode olhar para isso. Deus existe. Ele corrige a gente. Isso. A gente só está aqui porque existe um ser maior que comanda isso aqui tudo através das leis dele, e que talvez não seja um senhorzinho de barba branca sentado lá. A nossa imagem e semelhança antropológica, que nem a gente foi ensinado, né? Mas que é algo, e acredito que a gente não tem essa noção de entender quem é exatamente Deus, né? Quando a gente fala a gente já falou das mortes, das desencarnações dentro da velhice, a gente já falou de doenças, a gente já falou de mortes abruptas por acidentes. Mas e o que acontece quando um bebezinho de 1 ano, 2 anos, de meses, morre? Ele não teve nem oportunidade de ser algo ainda, de experimentar alguma coisa ainda. Por que a criança que está pura ainda, no sentido da palavra mesmo, se vai tão cedo? E aí, as literaturas nos contam que existem 2 formas de olhar para isso. Existem 2 causas principais disso. Não são só 2, mas existem 2 principais. E a primeira é uma grande provação para os pais. É importante que a criança venha em missão para exatamente auxiliar os pais a passar por esse processo de luto e também de dor. Outro ponto é como aquele espírito que hoje está na criancinha, né? Mas na reencarnação passada ou retrasada, ele não completou a sua jornada por N razões. E faltou um tanto ainda para ele completar isso. Então, é escolhido, às vezes por ele, a vir para poder finalizar esse ciclo dele. E que, de quebra, é uma provação também para os pais. Ok, gente? Às vezes é difícil de a gente entender aí algumas coisas, mas é importante que nós
estejamos abertos e a questionar, sempre que necessário. Um último ponto que eu queria passar para vocês aqui é em relação ao suicídio. E esse esse talvez é um tema para umas 10 palestras, e não tenho conhecimento psicológico e médico sobre esse tema, mas o processo de desencarnação de uma pessoa potencialmente suicida ou suicida que atentou-se contra ele, é importante que se diga que talvez seja um processo de desencarnação dos mais difíceis de se passar. A começar primeiro pelo nível de enlace do espírito com o corpo físico, que ainda normalmente está num estágio com a bateria bastante carregada. Outro ponto seria que a atitude, a nossa escolha de se suicidar é uma transgressão à lei de Deus, e uma das mais importantes, porque é dado a Ele, apenas a Ele, a incumbência de dizer quando a gente fica e quando a gente vai. E ainda bem que a gente não sabe a nossa hora, senão ia virar o samba do crioulo doido aqui dentro. Estava todo mundo desesperado e contando no relógio o que precisa ser feito ainda. Tem que se conformar. Mas de qualquer jeito, gente, existem várias formas de suicídio, né? E é importante dizer, gente, que o suicídio não é um fim taxado, dito que a pessoa nunca mais vai se restabelecer disso. É muito pelo contrário, gente. E muitas vezes é um grande aprendizado para o suicídio. Todo esse processo de dor e sofrimento que ele passa é extremamente importante para ele. De Como consciência. diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Também. É isso o ditado que eu conheço. Mas gente, nós sabemos que existem os suicidas conscientes e os suicidas inconscientes. E existem os suicidas conscientes e não desvairados, no sentido de, normalmente, um suicida que está no ápice de um desespero, ele, por um impulso dele de não ver saída, ele vai lá e acomete a própria desencarnação. Tudo bem? Que é reprovável aos olhos de Deus. Mas existe também aquela pessoa que conscientemente sabe que o que ela está fazendo vai levar ela à morte. Sabe disso, por drogas, por bebidas, por psicotrópicos de todo tipo. Sabe, tem ciência clara disso. E talvez esse seja o mais doído. Esse seja o mais difícil. E a gente poderia falar aqui de suicídio até amanhã, se fosse falar, né? Mas, gente, é muito importante a gente entender que o materialismo, ele é fator importantíssimo em dizer de que modo que nós vamos desencarnar. Ou, melhor dizendo, vou reformular a minha frase. Como que nós encaramos a morte, a desencarnação? E inclusive, durante o processo de desencarnação, o materialismo pesa e pesa muito nesse processo de desenlace. As pessoas apegadas a objetos, e não só a objetos, mas a pessoas, tem uma tendência maior de negar todo esse processo. Com efeito,
vai acontecer algum tipo de sofrimento com ela. E às vezes esse sofrimento, temos relatos disso, que se alastram por anos, por décadas. Por décadas. Então, não só o materialismo aqui falando, mas a questão da posse. E não só posse com os objetos, mas a posse com a outra pessoa. Porque a reencarnação, esse processo todo, e o Espiritismo, então, ele nos traz uma forma de olhar para uma realidade diferente. Se nós estamos aqui convivendo com algumas pessoas que são ditas hoje a nossa família de sangue, saibamos nós que lá do outro lado a gente tem uma família muito maior. Que um dia pode ser que foi de sangue aqui na Terra, mas a família da qual eu estou falando é a família de afinidade com o nosso ser, com o nosso pensamento, com a nossa forma de ser. Os laços consanguíneos aqui nos prestam um favor ao nosso amadurecimento. Ponto. Mas as pessoas que estão lá do outro lado, que ficaram lá, ainda nos esperam. E com certeza, tenhamos nós, provavelmente, vários maridos, várias namoradas, várias mulheres, vários filhos, várias mães, vários pais, porque o que temos nós aqui é uma vestimenta, é um papel, é um perfil importante para a nossa evolução agora. É por isso, inclusive, gente, que nós, alguns espíritas extremamente convictos, choram nos velórios. E por que deveria de ser diferente? Naquele momento, nós nos despedimos do papel da pessoa que aquele espírito representou para nós. Mas entende-se que a vida continua, não cessa ali. Mas a saudade é nossa, a saudade é humana. E não tem como ser diferente. Se uma pessoa querida, da qual vai viajar e vai ficar um grande tempo fora, e vamos nos ver daqui a 10, 20, 30, 50 anos, como é possível nós não sentirmos as saudades disso? Como é possível nós nos desapegarmos disso? Se há uma história, e principalmente dentro do papel que nós vivenciamos hoje. Eu como papel de filho, de namorado, ou de, enfim, vovó, marido, mulher, são papéis que nós precisamos desempenhar, importantíssimos para suportar as provações que nós temos aqui hoje. Então é extremamente importante e o meu convite fica aqui para a gente poder ir finalizando, que nós possamos abrir um pouco a nossa cabeça, que nós possamos ouvir um pouco mais e que questionemos um pouquinho mais sobre. Porque a morte, gente, é uma forma de a gente entender um processo, um final de ciclo, e não mais do que isso. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Por acaso hoje